Bom dia! E ó, se você acordou cansado hoje, eu vou te contar exatamente por quê nos próximos 30 segundos. Não é porque você dormiu pouco, não é porque seu colchão é ruim. E acredite, eu descobri isso aí da pior forma possível. Em 2015, quando eu estava treinando para as Olimpíadas do Rio, eu costumava dormir de 8 a 9 horas por noite, só que eu sempre acordava destruído, todo santo dia. O técnico achou que eu estava fingindo preguiça até. Até que eu fui no médico do esporte para tentar entender o que estava acontecendo com o meu corpo durante a noite. E o que ele me ensinou mudou de uma forma assim completa a minha energia e eu tenho certeza que vai mudar a tua também. Para você que não me conhece, o meu nome é Henrique, eu sou ex-nadador olímpico e hoje eu quero te contar o porquê que você acorda cansado e como você faz para resolver isso ainda hoje. O primeiro erro que você comete é dormir na hora errada para o seu corpo. Então, quando todo mundo fala assim, dorme 8 horas, mas ninguém fala quando que você deve dormir essas 8 horas. Deixa eu te explicar uma coisa que mudou a minha vida. O seu corpo ele não funciona como um interruptor que você vai lá e aperta o botão de liga e desliga. Ele basicamente funciona em ciclos de 90 minutos. E esses 90 minutos você passa por diferentes fases de sono. Então tem o sono leve, o sono profundo e o sono REM. Então, se você acorda na metade de um ciclo, principalmente ali naquela fase do sono profundo, você vai se sentir um zumbi pelo resto do seu dia. Então, é basicamente como alguém te acordar no meio de um sonho muito profundo. Você vai ficar confuso, desorientado, com aquela sensação que você foi atropelado por um caminhão. E não importa se você dormiu 8 horas, se você acordou na hora errada, enfim, você vai se sentir péssimo. Então, quando eu estava treinando, eu tinha que acordar às 5 da manhã todo santo dia. Então, no começo, eu ia dormir lá pelas 9 horas, pensando que, nossa, 8 horas de sono, top, perfeito. Só que eu acordava quebrado. Até que esse médico aí que eu fui me explicou sobre esses ciclos de 90 minutos. E daí, ele me contou um truque que, cara, eu vou te falar, mudou a minha vida. Se você contar 90 minutos para trás, a partir da hora que você precisa acordar, vai resolver muita coisa. Então, se você acorda às 6, não vai dormir às 10 da noite, que vai dar 8 horas. Pensa em dormir às 9h30, porque aí são 6 ciclos de 90 minutos. Ou então às 11 horas, que vai ter 5 ciclos de 90 minutos. Pode parecer uma loucura isso que eu estou falando para você, de você dormir menos para você acordar melhor. Só que isso funciona. E quando eu comecei a fazer isso, a diferença foi assim, absurda. Então eu acordava às 5 da manhã mais disposto do que quando eu dormia até às 8 horas da manhã no final de semana. Então a matemática aqui é bem simples. 5 ciclos completos de 90 minutos são melhores que 8 horas cortadas no meio de um ciclo. Porque o seu corpo ele prefere sempre completar os ciclos do que ter mais tempo de sono interrompido. Então faz esse teste aí na sua casa hoje. Se amanhã você vai ter que acordar às 7 horas da manhã, já prepara aí para dormir às 10h30 para você completar 6 ciclos de sono, ou então à meia-noite para você completar 5 ciclos de sono. Amanhã você vai acordar como se você tivesse tomado 3 cafés. Agora vamos para o segundo erro, que é você tentar dormir com a mente muito acelerada. Então você deita na cama, fica pensando no trabalho, nos problemas, no que você tem que fazer amanhã, aquela discussão que você teve ali com alguém da sua família, com alguém do seu trabalho, eventualmente seu corpo está deitado, só que a sua mente está funcionando igual como se você estivesse correndo numa maratona. Eu fazia isso direto, então eu deitava na cama e ficava visualizando as provas que eu ia ter no dia seguinte, o treinamento, na técnica, nos adversários, eu ficava, enfim, analisando cada detalhe do dia que tinha passado. E ali eu achava que eu estava me preparando mentalmente para o dia seguinte, só que na verdade eu estava me acabando. Esse médico que eu fui me explicou uma coisa que mudou muito a minha vida. Porque quando a nossa mente está agitada, o corpo ele tende a produzir cortisol, que é conhecido como o hormônio do estresse. Então basicamente é impossível você ter um sono reparador com o seu cortisol alto circulando no seu sangue. Então é tipo como se você fosse tentar relaxar depois de você tomar um energético. A gente sabe que isso não funciona. O cortisol ele é um hormônio que vai te manter alerta para você fugir de um leão.
Então, quando você fica pensando nos problemas na sua cama, enquanto você está deitado, seu corpo realmente acha que tem um leão te perseguindo e vai se preparar para lutar ou para fugir. Daí eu te pergunto, como é que você vai dormir desse jeito? Aqui a solução é simples, só que pouca gente faz. Você precisa ter um ritual antes de você dormir. O famoso ritual de desligamento. Então não é uma meditação complicada, não tem nada a ver com misticismo, enfim. É só você criar um sinal para o seu cérebro de que o dia acabou e agora é hora de você descansar. Eu vou dar meu exemplo. O meu ritual era bem simples. Então, 30 minutos antes de dormir, eu pegava um caderno e escrevia 3 coisas que eu fiz bem no dia e 3 coisas que eu precisava fazer no dia seguinte. Só isso. Tirava tudo da minha cabeça e colocava no papel. Então, em 5 minutos, naquela época, eu já estava pronto para dormir, o corpo desacelerando, a mente calma. E aí eu te pergunto, por que isso funciona? Porque quando a gente escreve, a gente está literalmente transferindo a responsabilidade da nossa mente para um papel. Então o cérebro ele vai parar de ficar repetindo as mesmas coisas porque sabe que está registrado em algum lugar. Então é basicamente como você fechar todas as abas ali do seu navegador. Você vai liberar memória para ter outras funções. Mas assim, você pode fazer diferente também. Uma outra opção aqui que é muito boa e eu costumo usar mais isso nos dias de hoje é você tomar um banho morno. Nem muito quente, nem muito frio. Porque essa mudança de temperatura, ela vai ajudar você a relaxar. Pode também pegar um livro e ler algumas páginas, mas assim, é importante que seja um livro físico, sentir o papel na mão mesmo. Ou até mesmo acabar organizando ali alguma coisa que você precisa fazer no dia seguinte. Importante é você criar um ritual que vai dizer para o seu cérebro o seguinte, agora é hora de descansar, não é hora de resolver nenhum problema. Outra coisa que funciona muito para mim é a técnica 4-7-8. Você já deve ter ouvido falar nisso aí. Você basicamente vai inspirar por 4 segundos, segurar o ar por 7 segundos e soltar o ar em 8 segundos. Faz isso aí umas 4 vezes. É bem simples, parece uma bobagem, só que isso aí vai ativar o seu sistema nervoso parasimpático, que é o modo que o nosso corpo entende como relaxamento. Tipo, é como se você fosse apertar um botão ali de desligar a ansiedade do seu corpo. O terceiro erro, que é muito comum, é você dormir em um ambiente em que fica lutando contra você. Então, por exemplo, o seu quarto, que deve ser um templo para você poder dormir bem, mas provavelmente você está deixando ele como uma zona de guerra contra o seu descanso. Uma coisa que influencia muito é a temperatura. Um quarto muito quente atrapalha e um quarto frio demais também atrapalha. Outra coisa, luz, barulho, celular perto de você, televisão ligada. Pode parecer que não, mas acredita, tudo isso aí está destruindo o seu sono e você não está nem vendo. É tipo você querer meditar no meio de uma balada. Obviamente a gente sabe que não vai rolar. Então, para a gente ajustar isso, vamos começar pela temperatura. Tem muita gente que fala que a temperatura ideal é isso e aquilo, mas assim, o que a gente sabe que funciona é a temperatura entre 18 e 20 graus. Pode até parecer frio isso, mas é porque tem que ser. Tipo assim, o seu corpo ele precisa esfriar para produzir a melatonina, que é o hormônio do sono. Então quando você está com calor, seu corpo ele fica lutando para esfriar ao invés de descansar. Então muita gente às vezes acorda suada à noite porque está muito quente o quarto. É tipo tentar dormir com febre. Você fica ali se revirando de um lado para o outro a noite inteira. Eu posso falar que eu descobri isso quando eu comecei a viajar para as competições fora do país. Porque nos hotéis que tinham um ar-condicionado bom, eu sempre costumava dormir como uma criança. E nos dias que eram muito quentes, eu acabava passando a noite acordado. Então a diferença, assim, era gritante. Outro ponto, a luz. Ela é um veneno para o nosso sono. Qualquer luzinha, qualquer coisa, celular, roteador, aquela luzinha vermelha da televisão, às vezes em alguns quartos que tem aquele sensor de fumaça, essas coisas, enfim, despertador. Cara, isso aí engana seu cérebro fazendo ele pensar que ainda está de dia. Você pode não perceber isso, porque você fala, tô de olho fechado, mas você sabe. E o seu corpo, ele para de produzir melatonina na mesma hora, e você fica naquela de tipo, nossa, não consigo dormir, só que eu não sei porquê. Então, isso aqui, é um seu grande aliado. A evolução programou a gente para dormir quando escurece e acordar quando está clareando. Só que hoje em dia, como a gente está exposto à luz artificial praticamente 24 horas por dia,
nosso cérebro acaba ficando confuso e ele não sabe se é dia ou é noite, porque afinal nosso cérebro não consegue enxergar. Agora a gente vai para o vilão dos vilões, que é o tal do celular. A tela azul do celular é tipo tomar um café direto nos olhos, assim, virar um café nos olhos. Porque você fica checando mensagens, você fica vendo vídeo, você fica rolando feed das redes sociais, e aí, ó, tua mente começa a acelerar de novo. É tipo o oposto do que você devia estar fazendo. Eu tinha uma regra muito simples, que resolve completamente as coisas quando eu precisava muito de um sono profundo. O celular fica fora do quarto. É literalmente isso. Esquece o celular na sala e coloca ele para carregar lá. A solução para você não perder a hora é compra um despertador simples, de vintão aí. Ah, só que eu uso o celular como despertador. Cara, escuta o que eu tô te falando, compra um despertador. Vai custar menos que você comer uma pizza e ó, vai mudar a tua vida completamente. Outro ponto, barulho. Barulho atrapalha demais. Mesmo que você não acorde, seu cérebro ele vai continuar processando os sons que estão ao seu redor e isso aí vai eventualmente fragmentar o seu sono. Ou seja, ele vai quebrar aquele ciclo de 90 minutos. Então se você mora em um lugar barulhento, comece a investir nos tampões de ouvido como esses aqui assim, ó. São coisas simples. Só que eles resolvem muito o problema. É aqueles maciozinhos. Investe nisso aqui, que isso aqui vai mudar a sua vida completamente. Então, o ideal é que o seu quarto seja escuro como uma caverna, fresco como uma geladeira e silencioso como uma biblioteca. Pode parecer exagero, né? Só que não é. Porque um sono de qualidade, ele não é um luxo. Ele é uma necessidade que é básica para nós. Agora eu quero te mostrar aqui o protocolo completo que eu uso até hoje para acordar, ó, 100% disposto. E isso aí é a mesma coisa que eu fazia quando eu estava competindo em altíssimo nível. Então, presta atenção, pega uma caneta aí e já anota. 3 horas antes de você dormir, para de trabalhar. Nada de e-mail, planilha, nada que você vai precisar ficar, ó, raciocinando demais. Lembra que seu cérebro ele precisa de um tempo para começar a desacelerar. 2 horas antes de você dormir, chega de comida. Porque a digestão ela vai atrapalhar o sono e vai fazer com que o seu corpo vai ter que ficar trabalhando para processar a comida ao invés de você tentar descansar. Então se você está com fome, come alguma coisa leve, alguma coisa que pode ajudar no seu sono. Uma banana é um alimento que ajuda muito e é fácil de digestão. 1 hora antes de dormir, celular fora do quarto. Abaixa as luzes da sua casa toda. Então se você tem um abajur, alguma coisa, desliga aquela luz que fica no teto e ó, reduz a luz. Porque isso aí vai começar o ritual de desligamento do seu corpo. Então aí já entra banho morno, leitura, desligar das telas, organizar as coisas para o dia seguinte, qualquer coisa que seja bem relaxante e até mesmo um pouco repetitiva. 30 minutos antes de você dormir, seu quarto tem que estar na temperatura ideal. Então se você tem um ar-condicionado em casa, já fecha as cortinas, já coloca ali o ar na temperatura certa, ou então tenta sempre adaptar. Se você não tem acesso a um ar-condicionado, coloca um ventilador no seu quarto, abre a janela, tenta deixar tudo fresco para que fique ideal na hora de dormir. Uma máscara dessa aqui vai ajudar muito você para poder dormir. Ela no começo pode parecer meio quente, atrapalhar, mas rapidinho você se adapta. Lembra que precisa estar tudo escuro. Se você precisar de alguma luz, tenta ver alguma luz vermelha, alguma coisa bem fraca que não atrapalha a sua produção de melatonina nessa fase de pré-sono. Aí a gente chega agora na fase de dormir. Então, quando você deita na sua cama assim e fala, nossa, vou dormir, relaxa, respira fundo umas 3 vezes e faz aquela dica de respiração que eu te passei, 4, 7, 8. Você vai inspirar por 4 segundos, segurar por 7 segundos e soltar por 8 segundos. Repete isso aí, ó, 4 vezes. Isso aí vai ativar o seu sistema nervoso parasimpático e vai preparar o seu corpo para o sono. De manhã, assim que você acorda, lembra de tomar um sol. Cara, 2 minutinhos, só vai lá na janela, olha para fora, não precisa nem sair de casa. Porque isso aí vai parar a produção de melatonina
e já vai ativar o seu relógio biológico para o seu próximo ciclo de sono. Agora você deve estar